Meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, quem vos fala é o pastor Pedro Lima. Nesta data, 27 de setembro de 2020, quero nesta oportunidade ler um versículo na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, registrado em Apocalipse, no capítulo 20 e o versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Que Deus abençoe os nossos corações para guardarmos, para entendermos a sua santa e bendita palavra. Olhando para este versículo já lido, quero nesta manhã vos falar, subordinado ao tema 5 Livro das Obras. Quando será este acontecimento? Após a vinda do Senhor Jesus Cristo e do milênio. Qual o lugar que se dará este acontecimento? No juízo final, no grande trono branco. Quem será o juiz? Nós sabemos que o juiz é Deus, conforme está registrado em Romanos 2:16. Mas Deus entregou ao seu Filho, Jesus Cristo, todo o juízo. João 5:22-27. Atos dos Apóstolos 10:42. Segunda a Timóteo 4:1. Quem comparecerá diante do trono branco? Todos os ímpios que morreram, do princípio da criação até o fim do milênio. Cremos no que a Bíblia diz. Ela diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Também está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabemos que as pessoas que aceitam a Jesus e procuram a viver de acordo com as Escrituras, não existe condenação para eles. Porém, se descuidarmos, ou se você descuidar de andar conforme os ensinos das Escrituras, você estará sujeito a não subir na segunda vinda de Cristo, que virá buscar o seu povo.
E alguma pessoa, por descuido, por falta de vigilância, às vezes até por falta de ensino, cometem alguma coisa. E estas coisas que eles cometem vão lhe impedir de subir no arrebatamento e ressuscitar para vergonha e desprezo eterno após o milênio. E muitos vão ser julgados pelo livro das obras. Conforme está escrito no Salmo 139, versículo 14 a 16, lá está dizendo umas verdades que não podem ser esquecidas por nenhum de nós que servimos a Deus. Está escrito, e eu gostaria de, nesta oportunidade, vos ler, não só comentar, mas eu quero ler os 3 versículos mencionados neste texto. Diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nenhuma ainda delas haviam. Então, posso dizer que um dos livros das obras é o livro do corpo. O nosso corpo, desde quando começou a se formar, que Deus, diz aqui, registra em um livro. Qual será o fim da pessoa que procura destruir o seu filho ainda no ventre? O que será do profissional que matam as crianças no ventre da sua mãe? Porque na medida que ele vai se formando, Deus está registrando e Ele está vendo o que você está propondo a fazer ou que você já o fez, matando o seu filho ainda no ventre. Em segundo, podemos observar o que diz o Salmo 56, e versículo 8, e eu gostaria de ler para os meus amados irmãos e amigos que estão acompanhando este assunto. 56 e 8 diz assim: tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Então, aqui eu posso afirmar neste versículo que existe o livro das lágrimas. E eu gostaria de convidá-lo a pensar um pouquinho nesse ponto de vista. Todas as lágrimas
do homem, da mulher, que servem a Deus e são maltratados a ponto de derramar lágrimas, saibam que, olhando para este versículo, Deus ordena a alguém da sua confiança vir com uma vasilha chamada odre a parar estas lágrimas e registrar no seu livro. Você, meu irmão e minha irmã, que tem chorado, amargurado, por grosseria do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do seu esposo, da sua esposa, saibam, acredite que essas lágrimas elas estão sendo recolhidas por Deus. E aquele que o fez chorar, aquele que o faz chorar, se não se arrepender e pedir perdão do que fez, morrerá e não vai ressuscitar na volta de Jesus, porém só depois do milênio, para ser julgado pelo livro das lágrimas. Creio assim, porque assim a Bíblia nos faz ver. Em terceiro, se nós lemos nas Escrituras, em Malaquias, o capítulo 3, versículo 16, quase que era o 10, né? Outro dia vamos falar sobre o 10. 16 está dizendo: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Observaram bem? Há um memorial, quer dizer, há um livro sendo escrito com as palavras que nós falarmos. Ainda disse mais um versículo para podermos entender melhor, que eu quero convidá-lo a vocês a pensar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 36, está dizendo: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens pronunciarem, disserem, hão de dar conta dela no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, o terceiro livro é o livro das palavras. Você está tendo cuidado com aquilo que você fala? Você está tendo cuidado com as suas palavras? Ou tudo que você pensa, você fala? Maltrate a quem maltratar. Fala mal de quem quer que seja. Você está fazendo assim? Se estás, eu quero te informar que você está em perigo. Por quê? Pelas nossas palavras nós seremos justificados. E pelas nossas palavras nós seremos condenados. Condenados. E eu quero vos lembrar que a palavra de Deus, ela não passa. O que nela está escrito é real. Tenhamos cuidado com as nossas palavras. Tenhamos cuidado com aquilo que falamos. Conheci uma irmã de saudosa memória que ela dizia: eu falo o que eu quero, porque a minha língua não foi queimada com papa. Ao contrário daqueles que servem a Deus e temem a Ele, a sua língua foi lavada pelo sangue precioso de Jesus, por isto não fala palavra frívola.
não fala palavra indecente, palavra prejudicial, porque ele serve e teme a Deus dos céus. Em quarto lugar, vamos ler a Bíblia Sagrada em Apocalipse, no capítulo 10 e o versículo 7. Vamos ver o que diz a palavra de Deus neste versículo, para nós entendermos melhor o que eu quero vos falar sobre o quarto livro. Apocalipse 10 e 7. Diz-nos a palavra de Deus: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Segredo de quem? Segredo de Deus. Eu fico imaginando, e algumas vezes, e até falei este assunto, que nós temos pessoas que dizem assim: eu não sou baú para guardar segredo. Quem tiver seus segredos, não me conte. Infelizmente, nós temos muitas pessoas assim. Até mesmo obreiros, pastores, evangelistas, dirigente de congregação, dirigente de campo, até presidente de convenção, que ninguém pode confessar a ele nada, contar a ele nada, porque ele é uma pessoa que não guarda segredo. E eu quero informar a vocês que o próprio Deus, a Bíblia está dizendo que ele tem segredo. Então, cada um de nós devemos ter segredo. Isto é, termos alguma coisa que fica conosco. Falando nesse ponto de vista, em uma aula prática que eu ouvi do pastor Antônio Gilberto, ele contou uma história muito engraçada. Ele disse assim: um certo dia chegou uma irmã em minha casa para conversar comigo. E eu fui para o gabinete e convidei ela para estar. E ela começou a falar o assunto que estava sofrendo, e eu comecei a aconselhar a ela, firmado na Bíblia. E a irmã começou a chorar. A minha esposa não estava presente, mas passou no corredor e viu a irmã chorando no gabinete. Depois que a irmã foi embora, a minha esposa perguntou: meu velho, o que a irmã tinha que estava chorando daquela forma? Eu perguntei para ela: minha velha, tu guarda segredo, meu bem? Ela disse: tu sabe que eu guardo. Tu guarda mesmo? Guarda. Pois eu também guardo segredo. Você está ouvindo? Nem para a esposa ele quis contar, porque ele era um homem que entendia as Escrituras. E o obreiro, a quem diz que não guarda segredo, é bom se converter. E saiba, você morrer nesta condição de falar demais, Jesus vai vir, você, se já tiver morrido, não vai ressuscitar, só depois do milênio, para ser julgado pelo livro do segredo. Tinha muita coisa a falar, mas não podemos. Quinto e último, livro da maldição. Se nós lermos em Zacarias 5, de 1 a 3, nós vamos observar que de fato existe a maldição. E muita gente está envolvida nisto. Agora, aqueles que estão em Cristo estão livres da maldição. Gálatas 3 e 13. Isto é, se viver de acordo com as Escrituras. Faço uma conclusão. Não olhe para o Pedro, nem para o Antônio
e nem para o José. Não olhe para a Teresa, não olhe para a Geralda e nem para a Maria. Olhe para dentro de si e procurem a viver de acordo com as Escrituras, porque senão você não vai subir e morar com Cristo. E Ele está prestes a vir. Eu quero ainda acrescentar, dizendo aos que me ouvem, se você estiver envolvido em uma dessas falhas, da qual eu citei, e ainda estiver vivo, é tempo de você fazer um conserto. É tempo de você abandonar essa prática e procurar viver uma vida santa diante de Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos nós, em nome de Jesus, e a paz do Senhor.